Hoje nós vamos falar sobre a interseção de retas concorrentes, né? Lembrando o que são retas concorrentes. Retas concorrentes são retas em que a interseção é um ponto, né? Então, retas que se cruzam e que têm como um ponto em comum, nós chamamos de retas concorrentes. O objetivo da nossa aula vai ser o seguinte: dado duas retas, né? Dadas duas equações de retas, nós conseguimos achar qual é o ponto de encontro das duas retas. Certo? Então, nesse meu desenho aqui, eu tenho duas retas, uma reta vermelha e uma reta azul, né? E essas duas retas elas estão se cruzando, né? O ponto de interseção aqui dessas duas retas é o ponto P, certo? O que mais? Observe aqui do lado, no lado esquerdo, que eu tenho as duas equações das retas, né? Como eu já falei, as equações são as regras que os pontos que estão na reta obedecem, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a equação da reta azul, é x mais 5y igual a 8. Então, significa dizer que todo ponto que está na reta azul, né, obedece o seguinte: a abscissa mais 5 vezes a ordenada tem que dar 8. Lá na reta vermelha, a equação é menos 2x mais 3y igual a menos 3. Significa que na reta, todo ponto da reta vermelha, menos 2 vezes a abscissa mais 3 vezes a ordenada tem que dar menos 3. Certo? E o bom de trabalhar aqui nesse programa é que eu posso mexer aqui esses pontos, né? Posso mexer aqui o ponto P, posso mexer aqui também a posição da reta vermelha, posso mexer a posição da reta azul, né? E perceba que elas ainda estão se cruzando no ponto P. Só que agora o ponto P é o ponto 2 e 1, né? Perceba que o ponto de interseção ele está nas duas retas, né? Na verdade, é o único ponto, né, das duas retas, né, comum às duas, certo? E aí, como eu tenho aqui a equação das duas retas, esse ponto P, que é o ponto de interseção, ele tem que obedecer às duas equações das duas retas. Então, se você observar bem aqui, por exemplo, ó, o meu ponto P é o ponto 2 e 1. Se você substituir aqui, por exemplo, na equação azul, né, o x por 2 e o y por 1, você vai ter o seguinte, ó, 2 mais 2 vezes 1. 2 mais 2 vezes 1 dá igual a 4. Significa dizer que o ponto P ele obedece à equação da reta azul. Assim como também ele obedece à equação da reta vermelha. Basta você substituir aqui o x por 2 e o y por 1. Então você vai ter aqui menos 2 mais 1, que dá menos 1. E não importa, né, qual é o ponto de interseção e qual seja as equações das retas. Se esse ponto está nas duas retas, ele deve obedecer às duas equações, certo? E aí o objetivo da nossa aula, como eu já falei, é encontrar esse ponto sabendo apenas as duas equações, né? E para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos montar um sistema com as duas equações, né, para descobrir justamente quais são os valores de x e y que satisfazem as duas equações. Então, resumindo a história, nossa aula vai se resumir a esse slide, basicamente. Não vamos fazer mais na prática, né? Então, falando genericamente aqui, vamos tentar organizar o que eu falei lá na animação, né? Então, seja P um ponto, certo? Comum às retas, né? Um ponto que é comum às retas. Lá na minha animação era o ponto P também, né? Então, comum às retas R e S. E as retas tinham duas equações, né? Eu coloquei aqui de maneira genérica, mas não precisa você se ligar muito aqui nessas letras, né? Eu quero que você se lembre que toda reta tem duas equações. Então, imagine que eu tenho um ponto
e tenha duas equações das retas. Beleza. Aí o que eu coloquei aqui? Como o ponto ele pertence às duas retas simultaneamente, né? Então o par ordenado, que é solução do sistema, desse sistema aqui, vai ser justamente o ponto de interseção das duas retas. Então a solução, se eu fizer esse sistema aqui, e se eu achar o x igual a um certo valor e o y igual a outro valor, pode ter certeza que os valores que você encontrar como solução desse sistema vai ser o ponto de interseção das duas retas, certo? Então, para você encontrar esse ponto de interseção, basta você resolver o sistema aí formado pelas duas equações das duas retas, certo? Eu falei aí muito genérico, claro que com os números vão ficar tudo mais tranquilo para vocês entenderem, certo? Então vamos praticar aqui como é que nós vamos fazer. Deixa eu mudar aqui só a cor da caneta. Vamos lá. Então, como é que vai se dar isso? Ó, as retas R e S, representadas no plano cartesiano aqui abaixo, né? Ela tem equações x menos y mais 1 igual a 0 e 2x menos y menos 1 igual a 0, né? Respectivamente. Determinar o ponto P comum a R e S, né? Então eu quero determinar aqui a abscissa do ponto P e quero determinar a ordenada do ponto P, né? Quero achar qual é o valor de x que vai estar aqui e qual é o valor de y que vai estar aqui, certo? E aí, como esse ponto ele pertence às duas retas, com certeza a abscissa dele menos a ordenada mais 1 vai ser igual a 0, ou seja, ele obedece a essa equação aqui. E também obedece a essa, 2 vezes a abscissa menos a ordenada menos 1 igual a 0. Então você vai montar um sistema de equações com as duas equações das duas retas, certo? E aí, como você vai resolver o sistema de equações, aí é com você, né? Eu recomendo que você use o método da adição. Tem 3 métodos para resolver o sistema de equações. O que atualmente eu mais uso, sempre gostei de usar, é o método da adição, né? O método da adição consiste em você somar membro a membro os termos das equações aqui, certo? Só que antes de você somar, você tem que ter a preocupação de quando você somar, sumir, né? Você cancelar uma das variáveis. No caso aqui, se você somar 2x com x, não vai cancelar. Se você somar menos y com y, também não vai cancelar, certo? Então você não faça a adição agora. Você primeiro, antes disso, você tem que alterar uma das equações, ou as duas, se for preciso, para poder cancelar, né? Então imagine que se aqui fosse um mais, no lugar do menos y, né? Daria para cancelar os y. Beleza? Então o que eu vou fazer? Como não tem o mais, eu vou forçar a aparecer esse mais. E aí como é que eu forço a aparecer esse mais? Multiplicar toda a equação por menos 1. Né? Aí o sistema vai ficar assim agora. A primeira equação inverte todos os sinais. Né? E a de baixo eu vou deixar quieto, do jeito que estava. Beleza. Qual foi a vantagem de ter feito isso? É que o y vai-se embora. Ó. Se eu somar membro a membro aqui, ó, eu cancelo esse y com esse. Né? Porque mais y com menos y vai dar 0. Então vamos aqui começar a somar, né? Os 2x aqui com menos x dá só x, né? O menos 1 com menos 1 dá menos 2. E o 0 com 0 dá 0. Então x menos 2 dá igual a 0. Então o x vai ser quanto? Vai ser 2. Beleza. Para resolver um sistema eu preciso ter o valor do x e o valor do y, né? Mas aí, para achar o valor do y não está difícil. É só eu pegar uma das equações, qualquer uma delas. Por exemplo, eu vou pegar a primeira.
E onde tiver o x, eu coloco 2. Então, eu já vou colocar aqui o 2 no lugar do x. Então, eu tenho 2 menos y mais 1 igual a 0. Né? Esse 2 aqui mais o 1 dá 3. Aí joga lá para o outro membro, fica menos y igual a menos 3. Então, o y dá igual a 3. Bom, qual é o significado desse x e desse y? O x é a abscissa do ponto de interseção, que no caso aqui é o 2, e o y é a ordenada do ponto de interseção, que é o 3. Então, a solução do sistema, né, é justamente o ponto de interseção aí, né, as coordenadas do ponto de interseção. Certo? Ei, Dias, eu não sei se tu já explicou isso, que eu cheguei um pouquinho atrasado, mas essa equaçãozinha, ele sempre vai deixar dada, tipo, ele sempre vai dizer na questão x menos y mais 1? Não, nem sempre. Mas nós temos ferramentas para descobrir, né, a equação, né? Nós temos alguns métodos para descobrir as equações, como eu já fiz nas aulas passadas. Né? Se você tiver 2 pontos da reta, tem como você descobrir a equação fazendo aquele determinante. E se você tiver um ponto e a inclinação, também tem como pela equação fundamental da reta. Certo? Nós vamos ver um exemplo hoje aqui que tem essa situação aí, que nós vamos precisar descobrir primeiro a equação para depois ir atrás da interseção. Beleza? Mas o básico é isso. Se você tiver as duas equações, você consegue o ponto de encontro fazendo a solução aí do sistema, né? Basicamente é isso. Só mais um comentário. Se você pegar aqui, ó, o x igual a 2 e o y igual a 3, se você substituir nessas equações, né, essa substituição tem que ser verdadeira. Né? Tem que satisfazer as duas equações. Se não satisfazer é porque você vacilou em alguma conta ou tem alguma coisa errada, beleza? Vamos lá, exercício 2. Sendo R a reta oblíqua, né, de equação 3x mais 5y menos 12 igual a 0, determinar o ponto de interseção de R com o eixo das abscissas. Perceba que diretamente aqui no texto nós temos apenas uma equação. Certo? Tá aí uma equação. Ok. Temos aqui os eixos. Vamos tentar interpretar o que ele está falando. Aqui o eixo x, o eixo y, né? E tem a equação aqui da reta, tem a reta que passa em algum canto aqui. Né? Não sei qual é o ponto que ela toca os eixos, não sei quais pontos ela passa. E o que eu quero é só apenas qual é o ponto que ela toca, né? O eixo das abscissas. Vou até deixar aqui de vermelho. Eu quero saber por onde é que ela passa aqui no eixo x. Como é que ela vai cortar, né? Vamos supor que ela passe por aqui. Eu não sei onde é que ela passa, mas vamos supor que ela passa assim. Eu quero saber que ponto é esse. Ó. É isso que ele está perguntando. Certo? Vamos lá. Beleza, a equação da reta foi dada. 3x mais 5y menos 12 igual a 0. Bom, nessa situação aí nós temos duas retas, né? Nós temos a equação dada e temos o eixo x. O eixo x também tem uma equação, né? E qual é a equação do eixo x? O eixo x, qual é a característica dos pontos que está no eixo x? A ordenada sempre é 0. Vocês concordam? Qualquer ponto que está aqui, por exemplo, o 10 e 0. Qualquer ponto que você botar aqui, vai ter a ordenada 0. Certo? Então, a equação do eixo x é y igual a 0. Né? Nós até vimos já essa situação aí. Então, a equação do eixo x é y igual a 0. Então, quando falar em eixo x, a equação é essa. E quando falar em eixo y, a equação é essa. Certo? Pode soar estranho, né, dizer que y igual a 0 é uma equação, mas é. Né?
Para ser uma equação, só precisa ter a igualdade e ser verdadeira a informação, beleza? Então, y é igual a zero. E o que eu vou fazer agora? Como é que a gente resolve um sistema desse? Essa é uma situação muito fácil, porque ele já sabe uma variável, né? Eu já sei que o y é zero. Se o y é zero, o que eu vou fazer? Vou pegar essa informação e substituir aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, ó. 3 vezes x mais 5 vezes zero, porque o y é zero. Nesse ponto aqui, o y tem que ser zero. Beleza? Porque está em cima do eixo x. Menos 12 igual a zero. Essa parte aqui claramente vai dar zero, então vai ficar 3x igual a 12. Portanto, x é igual a 4. Então, quem vai ser o ponto de interseção? O ponto de interseção vai ser o ponto 4 e 0. Justamente isso. O y já era conhecido, né? Tem que ser zero porque está em cima do eixo x. Beleza? E se você quisesse o ponto de interseção aqui no eixo y, basta fazer a mesma coisa. Pegar a equação, né? E fazer o x igual a zero. Né? Porque no ponto que toca o eixo y, o x é igual a zero. Beleza? Ou então achar a equação reduzida, né? Como a gente fez na aula passada. Mas aqui outra maneira também, ó. Descubra aqui a solução desse sistema que você acha que ponto vai ser esse. No caso aí vai ser o y igual a 12 sobre 5, né? Mas vamos lá. No plano cartesiano, né? X, O, Y, a reta R de equação 4x menos 3y mais 12 intercepta o eixo OX e OY nos pontos P e Q, respectivamente. Calcule a distância entre P e Q. Beleza. O que ele está falando aqui? Vamos com calma. Ele está dizendo que existe o plano cartesiano, né? X, O, Y. Beleza. O eixo X, que é a reta y igual a zero, né? O eixo Y, que é a reta x igual a zero. Existe a outra reta aí também, que é a reta 4x menos 3y mais 12. Eu vou traçar ela aqui, sei lá, de verde. Suponha que ela passe por aqui. Eu não sei onde é que ela passa, mas eu vou chutar, que é mais ou menos para cá. Beleza? Bom, essa reta verde aí que eu estou desenhando, ela corta os eixos, né, em dois pontos. No ponto que ele chamou de ponto P e ponto Q. Né? O eixo OX é o ponto P e o eixo OY é o ponto Q. Pronto. Calcule a distância entre P e Q. Então ele quer que você descubra quanto é esse tamanhozinho aqui, ó. Ok, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos descobrir aqui a interseção P, né? Vamos descobrir o ponto P. Como é que a gente faz esse ponto P? Nós pegamos o sistema, né, das retas em que ele está. Então, ele está na reta verde, que tem a equação 4x menos 3y mais 12 igual a zero. E está no eixo x, que a equação é y igual a zero. Então, como você quer saber aqui a interseção P, basta você fazer o y igual a zero. Então, 4x menos 3 vezes 0 mais 12 igual a zero. Né? Então, fica 4x mais 12 igual a zero, né? Porque 3 vezes 0 dá zero. Então, 4x mais 12 não precisa mais não, passa menos 12 já, né? 4x igual a menos 12. Portanto, x é igual a menos 3. Então, perceba que eu já errei meu desenho aí, né? A reta ela não passa na parte positiva. Ela passa na parte negativa, né? Mas vamos determinar logo o y para ficar... Terminar não, o y é zero, né? Então, o ponto P vai ser o ponto menos 3 e 0.
Então, eu vou logo marcar aqui o ponto P, que ele não passa aí. Ele passa mais ou menos aqui, no menos 3. Então, vamos ajeitar aqui essa reta. Vamos ver agora onde é que ela passa, no eixo, né, no ponto Q, que vai ser mais ou menos, vou fazer outro chute aqui. Vamos ver se é positivo também, né? Vamos ver se vai ser por aqui. Vai que não é, né? Vamos fazer um chute aqui, né? Ponto Q. Vamos ver se ela passa por aqui, na parte positiva, né? Vou fazer de vermelho mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a equação da reta novamente. E vou fazer o x igual a 0, né? Se eu quiser a interseção com o eixo vertical, é só fazer o x igual a 0. Fazendo o x igual a 0 aqui, é só substituir o x por 0. Então você vai ficar com menos 3y mais 12 igual a 0. Certo? Porque aqui, essa parte aqui vai ficar 0. Então, menos 3y vai dar igual a menos 12. Então, o y vai ficar 4, né? Menos com menos vai ficar positivo e passa o 3 dividindo, fica 4. E aí, beleza. Então, o ponto Q vai ser o ponto 0 e 4. Então, vai passar aqui, ó, justamente no 4. Então, a reta vai ser algo assim, ó. Pronto. Beleza. Só que ele não quer nem o ponto P nem o ponto Q, né? Ele quer a distância entre P e Q. Ele quer esse tamanhozinho aqui. Ok. E aí qual vai ser a saída? Você tem duas saídas aqui. Uma é usar aquela fórmula de distância entre dois pontos, né? E a outra é você notar que nós temos um triângulo retângulo aí, né? E não está difícil de encontrar os lados desse triângulo retângulo. Esse lado aqui é 4 e esse lado aqui é 3. Falando de tamanho, né? E aí, quando eu tenho um triângulo retângulo com catetos 3 e 4, a hipotenusa só pode ser 5. Né? 3, 4, 5 é um termo pitagórico famoso aí. Mas se você não lembrar disso, você vai fazer o seguinte, ó, hipotenusa ao quadrado, que é o PQ, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né? Usando Pitágoras. Aí isso aqui vai ficar 9 mais 16. Então PQ ao quadrado é igual a 25. Então PQ só pode ser a raiz de 25. Claro, se você não lembrar aí do Pitágoras, né? E é isso. Então se você tem aí a equação e quiser achar as interseções com os eixos, né? Você tem que fazer o y igual a 0 e o x igual a 0 para você encontrar essas interseções. Bom, aqui vem a situação, né, que o Ezequiel falou. Ó. Determine o ponto de interseção das retas R e S representadas no plano cartesiano abaixo. Bom, na situação aí, perceba que não veio as equações das retas. Né? Não veio a regrinha de cada equação. E aí, sem vir isso aí, né, é complicado achar o ponto de interseção aqui. Ó. A gente pode até estimar que pelo menos a abscissa aqui está entre 0 e menos 4, né? Mas não diz muita coisa, não. Mas vamos lá. O que você tem que fazer aqui? Você tem que encontrar as equações das retas, né? Infelizmente é isso. E vamos lá. Como é que você encontra? Vamos aqui para a reta S. O que eu sei da reta S? A reta S eu sei que ela passa pelo ponto. Qual é esse ponto aqui? Menos 6, né? Primeira abscissa. Menos 6 e menos 4. Reta S passa por esse ponto. E também passa por outro ponto aqui, ó, que é conhecido. Que é o ponto menos 4 e 0. Beleza, então a reta S nós temos dois pontos conhecidos. Existe uma regrinha para a gente encontrar a equação da reta quando tem dois pontos, né?
Quando eu tenho 2 pontos, basta eu montar um determinante. Né? Cada linha vai ter aí as coordenadas desses pontos. Então, no caso aqui, você vai fazer primeira linha x, y e 1. Segunda linha, você vai colocar as coordenadas de um dos pontos. E a outra você vai colocar as coordenadas do outro ponto. E igualar a zero. Para isso, e encontrar a equação da reta, né? Resolve esse determinante, né? Fazendo aquele métodozinho do sobe e desce. Ó. O menos 4 vem para cima, o x vem para baixo, o 1 vai para cima e o 1 vai para baixo. Multiplica aqui as diagonais. Começa nesse sentido aqui, ó. Vamos lá, menos 4 vezes y. X vezes menos 4. Menos 6 vezes 0 vezes 1, né? Vai dar 0, não precisa colocar. Agora multiplicando o outro sentido, assim, ó. E tem que inverter o sinal do resultado, né? Então, menos 6 vezes y, você vai colocar mais 6y. Menos 4 vezes menos 4 dá 16. Aí você vai colocar menos 16. Essa outra diagonal aqui vai dar 0, não precisa colocar. Vamos ajeitar aqui essas contas. Colocar primeiro aqui os caras que dependem de x. Os caras que dependem de y. Se você fizer a conta, ó, é menos 4y mais 6y, né? Isso aí vai dar 2y positivo. E colocar o número aqui, independente, igualar a 0. Podemos dar uma ajeitada ainda nessa equação, ó. Se a equação der para você simplificar todos os termos por algum número, faça isso, certo? Então, por exemplo, divida todo mundo aqui por 2. Ainda melhor ainda, divida por menos 2, para também ficar positivo aqui na frente. Então, aqui vai ficar positivo, aí dividido por 2, fica 2x. Aqui vai ficar negativo, dividido por 2, vai ficar só o y. Aqui vai ficar positivo, dividido por 2, fica 8. E 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Ou seja, achamos aqui a regrinha da reta. Qual reta? Reta S. Então a reta S, qualquer ponto que está em cima dela, obedece a essa regra aqui, ó. O 2 vezes a abscissa menos a ordenada mais 8 tem que dar 0, certo? Se quiser conferir, é só pegar esses dois pontos que a gente conhece e ver se realmente ocorre isso. Beleza, vamos fazer a mesma coisa para a reta R. E basicamente a mesma coisa, né? Você vai pegar os dois pontos que ela passa. Aí ela passa por onde aqui? Ela passa pelo ponto 2 e menos 3. É assim. E passa pelo ponto, se você olhar bem aqui, ó. Passa pela origem. A origem é o ponto 0 e 0. Quando aparece 0 aqui, fica fácil achar a equação da reta, né? Fica mais tranquilo. Porque vai cancelar um bocado de coisa. Então, colocando aqui rapidinho no determinante. Igualando a 0. Sobe o 0, desce o x. Sobe 1, desce 1. Né? Primeira diagonal aqui, 0. Segunda, dá menos 3x. A outra vai dar 0. Ok? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito riscado, né? Agora, no sentido contrário, 2y, né? Aí você coloca menos 2y. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Não precisa colocar. Então a equação ficou menos 3x menos 2y igual a 0. Certo? Se quiser tornar positiva, é só multiplicar por menos 1. Então 3x menos 2y mais 2y igual a 0. Só multiplicar por menos 1. Portanto, essa equação aqui, ela obedece a essa regra aqui. O triplo da abscissa mais o dobro da ordenada tem que dar 0. Fechou, encontramos as duas equações. Depois de encontrar, para achar o ponto de interseção, é só fazer o sistema com as duas equações, né? Então vamos lá. Não tem muita dificuldade, é só você pegar aqui 2x menos y mais 8 igual a 0.
e 3x mais 2y igual a zero. São as duas equações. Como é que você resolve esse negócio aí, né? Pelo método da adição, você tem que ver se quando você somar vai cancelar alguma coisa. Se você somar 2x com 3x, não cancela. Se você somar 2y com menos y, não cancela, né? Então eu preciso alterar uma das equações para me poder fazer essa soma, né? A alteração mais assim, imediata que eu estou vendo aqui é fazer o seguinte: multiplicar a primeira equação por 2. Por quê? Porque se aqui no menos y ficar menos 2y, vai cancelar aqui com de baixo, certo? Então eu vou fazer essa alteração aí, multiplicar a primeira equação por 2. E aí o sistema vai ficar assim, ó. Multiplicando 2x por 2 vai ficar 4x, né? Aqui vai ficar menos 2y, como eu queria, e aqui vai ficar 16. E aqui fica 0. A de baixo eu não vou alterar nada. E observe que vai cancelar aqui o 2y com o mais 2y. O menos 2y com mais 2y, né? Ó. Certo? Então você vai ficar aqui com 4x mais 3x, que dá 7x. O 16, né? Mais 16 igual a 0. Então 7x vai ficar igual a menos 16. Então x vai ficar menos 16 sobre 7. E não tem problema, aí não tem como simplificar. E é isso mesmo, certo? E como é que nós achamos o y, né? Eu posso pegar qualquer uma das equações. Por exemplo, vou pegar aqui a de baixo, 3x, 3 vezes menos 16 sobre 7, né? Mais 2y igual a 0. 3 vezes 16, né? Vai dar o que? 48. Aí negativo. Vai ficar menos 48 sobre 7, mais 2y igual a 0. Esse menos 48 sobre 7 vai passar para positivo. Então eu vou ficar aqui com 2y, né, igual a mais 48. Então fica só desse jeito aqui. Beleza, então com isso nós conseguimos encontrar aqui o y, né? Se eu passar o 2 dividindo aqui, né? Quando eu tenho uma fração lá do outro lado, eu vou passar o 2 dividindo, basta você dobrar aqui o denominador. Então aqui vai ficar 48 sobre 14. Certo? Se você quiser simplificar aqui por 2, né? Dá certo. Fica 24 sobre 7. Quando aparece fração fica um pouco chato, né, as contas, mas é isso mesmo. Então quer dizer que a abscissa aqui, a abscissa vai ficar menos 16 sobre 7 e a ordenada vai ficar 24 sobre 7. Ok? E é isso.